Normalmente, toda novidade tem sempre uma origem meio nebulosa. Já a faculdade de medicina não, foi bem clara. Eu tive a oportunidade de publicar, eu tenho publicações nesse sentido, na verdade que foi uma iniciativa, lembrança, vamos ser honestos, de Abelardo Duarte, que me procurou achando que eu seria a pessoa indicada para promover a implantação do ensino médico. No momento, eu não aceitei, por motivos vários de trabalho, tudo isso não aceitei. Isso demorou um ano. No outro ano ele retornou a isto. Eu ainda não estava libertado das minhas obrigações e apenas ofereci-lhe a minha colaboração, mas ele, que era um homem competente, tudo isso, mas tímido, achou que não tinha condições de fazê-lo diretamente. A pessoa que sonhava aqui, a jovem, ou o jovem que pensava aqui se formar em medicina, era um sonho que não era para ser realizado em 1950, certo? Estava muito longe isso. E realmente eu, como estudante, sempre pensei em fazer medicina, mas quem podia ir para outro estado, principalmente a Bahia, ia porque era uma faculdade conhecida no Brasil inteiro. Então eu fiquei em Maceió e me formei, não é, no Instituto de Educação e fiquei esperando que a Faculdade de Medicina, que se falava, havia algumas conversas que ia se criar, ela realmente tivesse êxito. Como se sabe, havia naquela época no Brasil uma tendência do ensino superior, mas ainda engatinhando os passos, né? De modo que nós ficamos com receio de que essa ideia sendo divulgada, outras pessoas menos prudentes resolvessem fazer e criassem uma dificuldade. Daí a razão que eu marquei com Abelardo Duarte e Zelage uma reunião na Faculdade de Medicina no dia 3, sem dizer a finalidade, que era uma reunião puramente médica, para tratar. E quando chegamos lá, o grupo que nós convidamos foi convidado por mim, pelo Abelardo Duarte e pelos Zelages, de maneira que foram aqueles que eu considerei, inclusive 2 não compareceram, um porque eu achei que não era prudente avisar, e o outro que estava de plantão no pronto-socorro, mas o fato é que foi fundada a faculdade nesse dia. Há momentos que se sucedem, mas não são iguais. E eu, como estudante, assisti em 1950 a fundação da Faculdade de Medicina, o ato solene de fundação da Faculdade de Medicina de Alagoas, que eu considerei uma coisa extraordinária. Naquele momento, somente existia uma faculdade aqui no estado de Alagoas, que era a Faculdade de Direito. E a Faculdade de Medicina trouxe uma esperança para uma geração. Então, nós fizemos vestibular com essa turma, foram vários alunos que submeteram, mas só 11 passaram. E foi muito interessante, porque isso foi uma alegria muito grande para quem passou, né? Porque tinha gente de Salvador, de Bahia, que veio para aqui correndo, né, de outro estado para fazer vestibular. Mas nós éramos todos quase alagoanos. No momento em que se fez a faculdade, o grande problema é, utilizando a linguagem popular, quem casa, quer casa. Ao se criar uma faculdade, tinha que ter um local onde ela funcionasse. O padre Pinho, que era um santo que tinha aqui, pleiteou do padre Medeiros Neto uma ação para doar o prédio à casa a Juvenópolis, que ele mantinha, que era uma instituição pia excelente, que ainda hoje existe. Mas foi quando que veio a faculdade, Pinho era uma figura boa, concordou com os meus argumentos e dos colegas que fizeram, abriu mão e eu tive a oportunidade de então entrar em contato com as grandes autoridades do país, a começar com o comandante da região Americano Freire, do Recife, e terminamos doando o prédio à faculdade. Eu sou da segunda turma da Faculdade de Medicina, que se formou em 1957, 14 de dezembro de 1957. Pois bem,
Nós formamos no dia 14 e éramos somente 14. Vê como era rigorosa a faculdade. De 200 alunos, começaram 40 ou 42 e terminavam 14, porque a faculdade vinha com o desejo de fazer uma seleção rigorosa para que aproveitassem os melhores. Nós tínhamos uma vontade enorme de nos formarmos médicos. Esperávamos muito que tivesse uma faculdade de medicina. A faculdade veio e os professores foram realmente maravilhosos, né? E eu citaria somente alguns, porque será impossível citar todos. Mas ninguém pode esquecer, num momento desse, um Ibigato Falcão, um Aristóteles Calazans Simões, um Nabuco Lopes, um Mariano Teixeira, um Abelardo Duarte, entre tantos, que foram 16, que foram os pioneiros da Faculdade de Medicina. Você trabalhar a educação é você trabalhar a mudança, inclusive, de comportamento, é você convencer, é você mudar paradigmas. Então, eu imagino o quanto foi difícil, né, criar essa faculdade, até porque ela foi criada e ela era uma faculdade particular, né? Se pagava para estudar medicina. Eu entrei numa escola particular em 1959. Em 1961, eu assisti à passagem da escola particular para uma escola pública dentro de uma universidade, com a criação da Universidade Federal de Alagoas por Juscelino Kubitschek em janeiro de 1961. Eu entrei na UFAL em 1967, quando fiz vestibular de medicina. E o hospital escola que nos abrigou era a Santa Casa de Misericórdia. E prestou esse serviço importante desde o início da fundação da faculdade até 1972, quando a universidade pôde ter o seu hospital escola. Então houve uma transferência mais ou menos assim forçada na época que o reitor era o professor Nabuco Lopes e o diretor, se eu não me engano, da faculdade era o professor Alfredo Ramiro Bastos. Então nós começamos condições precárias no início, né, de adaptação. No começo isso aqui foi muito difícil, porque nós trabalhávamos com uma lâmina só, quer dizer, nós só tínhamos o térreo, não tinha nenhum pavimento, e foi adaptado. O centro cirúrgico funcionava, por exemplo, na parte inicial do hospital, onde hoje é pediatria. Havia dificuldades. Por exemplo, se a gente quisesse internar paciente, a gente dividiu em 4 grandes blocos: o da clínica médica, o da clínica cirúrgica, o da clínica obstétrica e o da clínica pediátrica. Mas a gente não tinha uma divisão por especialidades. Imagine se a cardiologia quisesse internar, não tinha cardiologia lá dentro, internava na clínica médica. A gastro internava na clínica médica, porque a gente tinha um pequeno número de leitos, não podia se dar ao luxo de dividir em especialidades. A partir da inauguração, nós tivemos aqui implantada a disciplina de ginecologia e o serviço dentro do hospital universitário, sendo o apoio físico da instituição. Batalhamos muito. Fomos uma geração assim que começou a nascer com a professora Vitória e ela formou uma segunda geração de ginecologistas e de professores de ginecologia dentro da UFAL. A partir do momento em que as especialidades começaram a ficar mais definidas e que começou a funcionar a maternidade no hospital universitário, é que daí se sentiu a necessidade de começar a ter plantonista de pediatria, o que foi uma briga, uma luta muito grande. O trabalho inicial aqui no hospital universitário foi difícil, mas foi bastante gratificante. Nessa época, a Faculdade de Medicina não tinha a estrutura que tem hoje. Então, o hospital tinha que ir se arrastando, e ia devagarzinho. Mas nós conseguimos, com um pouco tempo, fazer desse hospital já uma referência, mesmo naquela época.
Então, hoje em dia, o Hospital Universitário é um hospital que é um hospital de referência para crianças mais complicadas do sistema de saúde e também especialidades do sistema de saúde, como cirurgia, nefrologia, neonatologia, a neurologia. O Hospital Universitário presta um serviço excelente. Tem-se lá dentro o quê? Uma UTI neonatal dentro da obstetrícia, cujos profissionais não deixam nada a desejar dos profissionais lá de fora. E hoje nós temos um serviço que é credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e inclusive a residência médica, que é uma residência respeitada no país inteiro, na dermatologia. E hoje nós temos um hospital geral, né, um hospital escola, um hospital universitário, que é referência não apenas para a formação, mas para o desenvolvimento de pesquisas, né, com relação à saúde da população do nosso estado, mas é um hospital que também é referência enquanto assistência. Eu dizia sempre que quem viveu 93 anos como o professor Ibigato, que é um dos exemplos que eu dou, viveu 2 etapas no século XX. Metade do século XX de ramerrão, de poucas conquistas. E 50 anos, de 1950 até 2000, de profundas modificações científicas e tecnológicas, profundas mudanças estruturais, em que mudou a medicina, em que mudou a ciência, em que evoluiu a biologia, em que em 50 anos parece até que a gente andava até então a passo de cágado e passou então a viver com a bota de 7 léguas. O curso novo de medicina é um curso voltado para as necessidades da comunidade e ele prepara um médico generalista, um médico que tem uma visão ampla de saúde pública, um médico humanista, ético, preparado para trabalhar na nossa realidade. Nesse momento, nós frisaríamos muito a necessidade sobre a atenção básica em saúde. Ou seja, todo aquele trabalho que é desenvolvido pelos programas da família, né? Os PSFs, né? Então, os programas de saúde da família, os espaços que fazem aquele primeiro atendimento, os postos de saúde. Eu, como pediatra, posso até fazer uma analogia que nós estamos vivenciando o que se passa na adolescência, intensas transformações, não é? Então, nós estamos vivenciando este momento e pretendemos crescer como um curso mais humano e mais adequado para as necessidades da comunidade. Você pensar a saúde, você tem que pensar a saúde individual e coletiva, não é? Então, se você trabalhar muito a questão da saúde coletiva, você diminuiria muito os problemas de doença da população. E é importante que o formando, no caso o futuro profissional, seja esse profissional que provoque mudanças. E essa mudança no sistema só poderá ser se nós tivermos profissionais comprometidos. Os exemplos que eu tenho hoje na minha atuação do dia a dia, eu me espelho muito nos meus professores, aqueles que me ensinaram a ser profissional da medicina, mas me ensinaram também a ser pessoa, de ter coração, de ter sensibilidade nas mãos, de saber olhar, de saber sentir, de saber ouvir, de dizer sim, muitas vezes dizer não, mas o que é mais importante, tratar a pessoa da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratados em alguma parte do tempo. O que eu gostaria de deixar de mensagem para todos os nossos estudantes, né, os nossos técnicos e todos os docentes, né, é que nós precisamos não deixar parar a construção dessa faculdade que vem sendo feito por todo esse grupo de professores lembrados aqui nesse documentário, lembrados em tantos outros momentos dessa faculdade.
Nós precisamos amar muito essa faculdade, né? Eu acho que a gente precisa continuar com esse compromisso que a gente assumiu com essa faculdade. Aqueles que a criaram, aqueles que a conduziram e nós hoje que conduzimos, né? Eu acho que essa é a mensagem de otimismo, de persistência, de perseverança, né? De um futuro que possamos formar médicos mais humanos, para que a população ela realmente usufrua da melhor forma possível dos conhecimentos que nós adquirimos e que nos colocamos, né, à disposição da nossa população. A ciência passará ou se acabará. As línguas poderão até desaparecer. Mas o amor já existia antes de eu chegar e existirá depois que eu for. E assim é com todos. O amor existiu, existe e existirá sempre na Terra. São Paulo. Tem várias pessoas que dizem o que é o médico, né? O médico é um salvador da vida, né? Que a gente possa contribuir para isso. Salvar a vida das pessoas, mas não só a vida física, né? Quando você não puder construir a cura, que você alimente a esperança.